Algumas pessoas acreditam que pensar muito é sempre uma vantagem, que quanto mais você analisa as coisas, mais preparado está para lidar com a vida. E até certo ponto isso é verdade. Pensar ajuda a entender situações, ajuda a tomar decisões, ajuda a evitar erros. Mas existe um momento em que pensar demais deixa de ser uma ferramenta e começa a se transformar em uma prisão silenciosa. Talvez você já tenha sentido isso. Uma situação acontece durante o dia, algo simples, uma conversa, um comentário, um pequeno detalhe que talvez ninguém mais tenha percebido. Mas horas depois, sua mente ainda está lá, voltando naquele momento, relembrando cada palavra, relembrando cada expressão, tentando entender se algo poderia ter sido diferente. E quanto mais você pensa, mais interpretações aparecem. Talvez você já tenha pensado algo assim: será que aquela pessoa ficou chateada? Será que eu falei algo errado? Será que interpretei aquela situação corretamente? Enquanto isso, o tempo passa, mas dentro da sua mente, a situação continua acontecendo. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. Porque muitas pessoas vivem exatamente esse tipo de experiência. Uma mente que parece sempre ocupada, sempre analisando, sempre tentando entender tudo com mais profundidade. E no começo isso pode parecer uma qualidade. Afinal, pessoas que pensam muito costumam ser observadoras, analíticas, curiosas. Elas percebem detalhes que outras pessoas simplesmente deixam passar. Mas existe um lado que muitas pessoas não percebem. Quando a mente se acostuma a analisar tudo, ela também começa a procurar problemas em quase tudo. Pequenas situações começam a parecer mais complexas. Pequenos erros começam a parecer maiores do que realmente são. Pequenas dúvidas começam a gerar longos ciclos de pensamento. E pouco a pouco, a mente entra em um padrão de análise constante. Um padrão em que quase tudo precisa ser entendido, revisado ou interpretado. Isso pode criar algo que psicólogos chamam de ruminação mental. Ruminação é quando a mente continua voltando ao mesmo pensamento várias vezes. Não porque existe algo novo para descobrir, mas porque o cérebro acredita que continuar pensando pode trazer uma solução. O problema é que muitos desses pensamentos não têm solução imediata. Relacionamentos, opiniões das pessoas, situações que já aconteceram, decisões que não podem mais ser mudadas. Mesmo assim, a mente continua tentando entender tudo, e isso pode gerar algo curioso. Quanto mais você pensa, mais pensamentos aparecem. É como se cada pergunta abrisse espaço para outras perguntas. Cada possibilidade criasse novas possibilidades. E lentamente a mente começa a funcionar como um ciclo. Um ciclo em que os pensamentos se alimentam uns dos outros. Isso pode criar um tipo de cansaço muito específico. Não é um cansaço físico, é um cansaço mental. A sensação de que sua cabeça nunca está realmente em silêncio, mesmo quando tudo ao redor está tranquilo. Mesmo quando o dia termina, mesmo quando você deita para descansar, a mente continua ativa, relembrando coisas, imaginando cenários, criando interpretações. E quanto mais isso acontece, mais difícil se torna simplesmente viver o momento presente. Porque uma parte da mente está sempre tentando analisar algo, sempre tentando entender algo, sempre tentando prever algo. Mas existe algo importante que muitas pessoas descobrem com o tempo. Nem todo pensamento precisa ser seguido. Nem todo pensamento precisa ser resolvido. Nem todo pensamento precisa ser levado tão a sério. A mente humana é extremamente criativa. Ela consegue imaginar cenários, criar histórias, explorar possibilidades. Mas isso também significa que muitos pensamentos são apenas hipóteses. Eles não são fatos. Eles não são previsões. Eles são apenas construções da mente. E quando você começa a perceber isso, algo muda. Os pensamentos continuam existindo, mas eles começam a perder um pouco do peso que tinham antes. Você começa a perceber que pode observar os próprios pensamentos, sem necessariamente mergulhar em todos eles. E isso cria um espaço diferente dentro da mente. Um espaço onde o silêncio começa a aparecer com mais frequência. Um espaço onde pensar deixa de ser uma prisão e volta a ser apenas uma ferramenta. Mas existe algo curioso sobre as pessoas que pensam muito. Muitas vezes essas mesmas pessoas também desenvolvem outro padrão mental. Um padrão de autocrítica, uma tendência a duvidar das próprias decisões. Uma sensação de insegurança que aparece mesmo quando tudo parece estar funcionando. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo vídeo. O motivo psicológico de você duvidar de si mesmo. Porque entender isso pode revelar algo muito importante sobre como nossa mente realmente funciona.